Bom dia, pessoal. Então vamos agora para a nossa aula de Sociologia, o trabalho na sociedade moderna e capitalista. Nós vamos falar, nesse primeiro momento, de dois autores clássicos, que são o Émile Durkheim e o Karl Marx. Ambos têm visões diferentes sobre essa mesma questão, sobre o trabalho na sociedade moderna, tá? Bom, nós vamos começar falando sobre o Marx. O Marx fala que a divisão do trabalho ela é uma característica de todas as sociedades, independente do tempo em que se viveu. Ou seja, nas sociedades tribais já havia divisão. Era uma divisão social. Se dividia o trabalho por sexo ou idade. Quem poderia fazer? Tá? Quando há uma mudança no tempo histórico em que se mudam as formas de trabalho e até mesmo o conceito da palavra trabalho, ela muda a forma de se dividir a sociedade, a forma de divisão do trabalho na sociedade. Então, quando surgem os meios de produção, lá no início da industrialização, como é feita essa divisão? Se divide os que produziam e aqueles que cuidavam do excedente, ou seja, quem tinha que cuidar de todos os meios de produção, ok? Também há uma outra forma de divisão de trabalho em aqueles que trabalhavam no campo, em que viviam no campo, e aqueles que trabalhavam na cidade. Então, também é uma divisão social. Quando nós temos o advento da industrialização com a Revolução Industrial, aí se entra na divisão nos moldes totalmente capitalistas, porque nós temos aqui a divisão entre os que detêm, os que são donos dos meios de produção, né? E aqueles que possuíam apenas a força de trabalho. Ou seja, aquela divisão clássica que o Marx faz de burguesia versus proletariado. Burguesia, os donos dos meios de produção, quem tinha o poder na mão. E o proletariado, a classe trabalhadora, os operários, aqueles que se sujeitavam a trabalhar para poder viver na cidade, para poder se manter. Lembram que uma grande massa saiu do campo e foi procurar emprego onde haviam os meios de produção, que eram os centros urbanos, tá? Então, essa divisão de trabalho é a divisão do trabalho na sociedade capitalista, né? Burguesia versus proletariado. Quem detém os meios de produção e quem os produz, quem trabalha. Hoje a gente pode dizer que é patrão versus empregado. Agora, nós temos uma outra visão, que é a visão do Émile Durkheim. Ele faz a divisão social do trabalho e a solidariedade, tá? Ele divide a solidariedade em duas formas. Uma que é a solidariedade mecânica, tá? E a outra é a solidariedade orgânica. Na solidariedade mecânica, ele fala que o trabalhador, que todos os trabalhadores, cada um sabe a tarefa que tem que fazer, sem necessitar do outro, né? Ele sabe o que ele sabe produzir, ele sabe fazer o que ele precisa para viver, tá? Então, ele fala que o que une as pessoas aqui não é a dependência do trabalho da outra, mas sim uma aceitação a um conjunto de crenças, tradições, costumes comuns, tá? Então, aqui quase todos sabem as tarefas que têm que fazer e que necessitam para viver, unindo eles a aceitação do quê? De todo o conjunto de crenças e tradições que são costumes comuns.
Ou seja, eles aceitam, porque eles têm aquela ideia de que se deve ser feito assim, que foi talvez imposta, aquele ditado que Deus ajuda quem cedo madruga, talvez seja uma forma de aceitação. Eu vou fazer aquilo porque é assim que deve ser feito. Mas também, por outro lado, o Marx fala, o Durkheim fala na solidariedade orgânica, tá? Essa solidariedade orgânica só se dá porque existe uma diversidade entre os indivíduos, uma diversidade da identidade e das crenças e ações, ou seja, não existem crenças, não existem identidades iguais e ações iguais. Existe um conflito aí de interesses, né? Então, aqui, o que une os indivíduos na solidariedade orgânica é a interdependência do trabalho do outro, tá? Ou seja, um depende do trabalho do outro. Ninguém faz o trabalho todo, tá? Por isso que vem o nome de solidariedade orgânica, como o nosso organismo. Todos os órgãos têm que funcionar juntos, trabalhar juntos para que o nosso corpo, para que nós possamos viver, tá? Um depende do trabalho bem feito do outro. Se um rim parar, automaticamente o outro vai começar a desacelerar e vai automaticamente parando como todos os outros órgãos. Então, aqui se fala que na solidariedade orgânica, o que define ela, o que une ela é a interdependência das funções sociais, a necessidade de que uma pessoa tem da outra. E isso se dá exatamente quando se começou a dividir o trabalho. Por exemplo, uma linha de montagem de carros. Existe a pessoa que está lá no início da linha de produção, a que está no meio e a que está no fim. A que está no meio não sabe como se deu o início daquela produção, assim como o que está no início não sabe como foi o processo de todas as outras linhas até chegar ao carro. Ou seja, há uma especialização do trabalho. Cada um sabe o que tem que fazer, tá? E para o Durkheim, o que faz a sociedade funcionar, de fato, é a coesão, é a união de todos os indivíduos.